Então, agora gravando, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma discussão sobre esse livro aqui, que se traduzir ficaria A Guerra da Arte. Né? Tem A Arte da Guerra, do Sun Tzu, e esse aqui, um trocadilho, né? A Guerra da Arte. Traduzindo seria Atravesse os bloqueios e vença as suas batalhas criativas internas, né? Então, quando eu comprei esse livro, eu estava mais interessado no assunto da criatividade mesmo. Como é que eu faço para ser mais criativo, etc. Eu comprei uns 3 ou 4 livros nesse tema. E aí, quando eu comecei a ler, ele é sobre criatividade, mas ele é mais filosófico. E eu achei isso muito interessante. Agora, o livro em si ele tem 3 partes. A primeira parte é falando da resistência, tá? E ele define o que é resistência, né? Dizendo que a resistência é o nosso inimigo. Uma segunda parte que é sobre combatendo a resistência, tornando-se um profissional, ou seja, ele diz que para combater a resistência a gente tem que deixar de ser amador e se tornar um profissional, né? E a terceira parte é onde ele fala além da resistência. Então, essa terceira parte é engraçado, né? Eu, 10 anos atrás, quando eu li, não tive o menor interesse de ler, então praticamente pulei essa fase. E, e agora, uns anos atrás, quando eu fui reler, falei, nossa, como a coisa muda, a minha mente foi mudando, né? Agora esse é o assunto que mais me interessa. É, mas eu chego lá e explico por quê. Logo no começo do livro, ele fala um conceito que é muito interessante, que eu falei já algumas vezes aqui, que é o seguinte: ele diz a seguinte frase: a maioria de nós tem 2 vidas, a vida que vivemos e a vida não vivida dentro de nós. Entre os dois está a resistência. Isso é uma coisa muito profunda, né? Porque, de fato, dentro da gente a gente fica imaginando coisas, né? Como tudo poderia ser, e a cada coisa que a gente imagina sobre o que poderia ser, a gente toma uma decisão, né? De fazer alguma coisa a respeito ou de deixar quieto, de não fazer nada, né? E essa força de deixar quieto é o que ele chama de resistência, né? E aí a gente acaba criando então essas 2 vidas, a vida que a gente vive e a vida não vivida dentro da gente. E essa resistência, ela aparece em um monte de situações na nossa vida. Então, ele foi listando aqui, eu vou ler para vocês. Situações, atividades que mais comumente provocam resistência. O primeiro, exercício de qualquer vocação, na escrita, pintura, música, cinema, dança ou qualquer arte criativa, por mais marginal ou não convencional que seja. Segundo, o lançamento de qualquer empreendimento ou com fins lucrativos ou não, qualquer empreendimento. Depois, qualquer dieta ou regime. Depois, qualquer programa de desenvolvimento espiritual. Depois, qualquer atividade cujo objetivo sejam abdominais mais bem definidos. Outro, qualquer curso ou programa destinado a superar um hábito ou vício prejudicial. Outro, educação de todo tipo. Mais um, qualquer ato de coragem política, moral ou ética, incluindo a decisão de mudar para melhor algum padrão indigno de pensamento ou conduta em nós mesmos. Próximo, a realização de qualquer empreendimento ou empreendimento cujo objetivo seja ajudar os outros. Outro, qualquer ato que implique compromisso do coração, decisão de casar, de ter filho,
de enfrentar uma fase difícil em um relacionamento. E, por último, adotar qualquer posição de princípio diante da adversidade. Então, eu acho que a gente sempre passa por essas situações e a gente pode desenvolver uma clareza muito grande desse sentimento de resistência. A gente sabe que seria legal, mas a gente resiste. Uma força impede a gente partir para a ação. Tá? Ele tem uma outra maneira de definir, que é o seguinte: qualquer ato que rejeite a gratificação imediata em favor do crescimento, da saúde ou da integridade a longo prazo. Né? Ou ainda, qualquer ato que derive de nossa natureza superior em vez de nossa natureza inferior. Então, a gente sempre tem essa noção do que é o melhor, né? O que seria bom a gente fazer, mas a gente enfrenta a nossa própria resistência. Isso é pervasivo, né? Permeia toda a nossa vida. Todo momento a gente está pensando sobre o que a gente poderia fazer e a gente pensa sobre por que não faz, né? Arranja desculpa para não fazer. Ele falou que tem uma regra prática. Quanto mais importante for a ação ou chamada para a evolução da nossa alma, maior resistência sentiremos indo em direção a ela. Então, quanto mais nobre for a chamada, mais a gente vai resistir. Então, se a gente pensa assim, nossa, seria muito legal ajudar as pessoas carentes, né? Aí a gente fala, nossa, para fazer isso eu vou entrar numa dor de cabeça. E aí a gente para nessa resistência, né? A gente pensa em fazer uma doação para uma entidade, e a gente fala, nossa, mas acho que esse dinheiro não vai ser bem usado. Acho que eu não vou doar, não. E assim vai. Quanto mais nobre, quanto mais evoluída for, mais a gente vai sentindo essa resistência. Principalmente no que se refere a ajudar outras pessoas, né? Para a maioria das pessoas, né? E isso, então, tem uma origem muito profunda, né? E, basicamente, é sinônimo do nosso medo. Né? E ele não vai embora, né? Ele cita um ator, quem é do tempo vai lembrar, né? Henry Fonda, um ator bem famoso, né? Diz que o Henry Fonda, ele ainda vomitava antes de entrar no palco para uma performance, mesmo aos 75 anos de idade. Né? Ou seja, esse medo, ele não vai embora. Né? E essa batalha, ela tem que ser travada de novo todos os dias, todos os dias. Ou seja, não tem um momento em que você não sente mais medo. Inclusive, pode ser um sinal ruim. Né? Eu tinha um chefe que dava palestras e eu perguntava, chega um momento que você não sente mais ansiedade, né, de dar palestra? Eu falei, não, sempre dá um medo. E se não der medo, tem alguma coisa errada, você vai cair do cavalo. É melhor respeitar esse sentimento. Né? Porque eu acho que significa também que você se importa com aquilo. Se você não liga muito para aquilo, você não vai sentir essa sensação, né? Outra coisa que ele fala é que essa resistência é mais poderosa na linha de chegada. Então, quando você está quase lá, é onde você vai ter mais vontade de desistir. Né? E o esporte é bom, né? Porque para a gente usar essa analogia, porque no esporte, nos momentos finais dos jogos, é onde a pessoa está sem forças, tá já exausta. Só que o outro lado também está exausto. Né?
E é ali que você mede forças para ver quem tem um pouquinho mais de energia para ganhar a partida, ganhar um jogo no último segundo, né? E a vontade de desistir nessa hora é enorme. Então você tem uma batalha mental que vai crescendo em energia, né? E isso é muito interessante também. Você fazer um projeto longo, quando você está mais de 1 ano, 2 anos nesse projeto, a vontade de desistir vai crescendo cada vez mais se você não tem o atendimento das suas expectativas, né? Então, isso também é muito importante trazer para a consciência de que isso vai acontecer mesmo, tá? E quanto mais medo a gente sentir, mais a gente pode ser dominado por essa força, né? Que pode fazer a gente desistir, tá? Então, essa questão do medo, ela é muito importante da gente estar sempre observando para que a gente não se torne refém dela. A analogia que eu sempre faço é de que o medo é como se fosse o alerta no painel do veículo. A gente precisa prestar atenção, que tem alguma coisa ali, uma informação importante. Mas a gente não é o medo, a gente não é o painel do alerta, né? E quando a gente não tem essa consciência, a gente é dominado pelo medo, né? E aí essa resistência vai ser enorme, né? E quando você sente essa resistência, ela se manifesta então de diversas maneiras. Você pode procrastinar as coisas, né? Então você está sempre adiando, né? Nunca consegue de fato fazer, está sempre postergando. Você pode estar se auto-sabotando, ou seja, você tem notícias positivas, mas como você tem essa resistência interna, você se sabota. Você não captura o momento, a oportunidade para deslanchar, você se sabota. Pode ser também que a gente tenha resistência em ter conversas difíceis. A gente sabe que deveria ter uma conversa franca, mas a gente evita, né? A gente deixa para lá. Podemos pensar nos vícios, ou seja, em vez de encarar um sentimento de tristeza ou de frustração e observar e trabalhar isso, a gente pode se viciar, seja em Netflix, seja em doce, seja em comida em geral, seja em qualquer coisa, né? Então tem várias maneiras da gente distrair e evitar encarar de frente o que a gente precisa encarar. A gente pode também deixar de fazer as coisas por medo de crítica. Então, deveria fazer isso, seria muito legal, mas eu tenho muito medo da crítica, né? Então a gente evita. E aí vai, toda a questão da dúvida, da insegurança, né? São manifestações da mesma resistência. E uma coisa que acontece com pessoas inteligentes, que têm muita capacidade de raciocínio, é que a resistência, ela se expressa na forma de racionalizações. Então você tem explicações muito lógicas, muito válidas sobre por que você não vai fazer aquilo, né? Então você monta todo um argumento lógico e fala, não, isso aqui vai convencer todo mundo, né? Sem dúvida de que eu não devo fazer aquilo. Embora você mesmo saiba que deveria fazer. Então a inteligência às vezes atua contra a gente. Pode ser uma argumentação que faz sentido, mas no longo prazo, para o nosso bem, para o bem das outras pessoas, não é válido. Então, como a gente se identifica muito com essas explicações, a gente precisa observar isso e perceber, nossa, será que eu preciso acreditar nisso que eu pensei ou não?
Então, você sempre dá um passo para trás e observa aquilo que surgiu como pensamento. A gente tem um grande padrão mental que é de evitar perigos, né? Que faz sentido em termos de sobrevivência, mas isso pode ser também um vício para o qual a gente nem presta atenção e a gente pode estar recusando aventuras. E aí a vida fica aquela monotonia, porque a gente recusa aventuras. Porque aventura tem risco, né? Isso dá medo, então não quero, né? Mas se você pensar qual o propósito daquela aventura, se é algo mais elevado, algo que vai fazer você evoluir, que vai fazer bem para as outras pessoas, né? Que vai ter um impacto positivo, acho que vale a pena você refletir. Por que eu estou me recusando a aceitar essa aventura? E ele cita um programa de televisão que é muito famoso, né, nos Estados Unidos, que entrevista atores de cinema. E uma pergunta que o entrevistador sempre faz é: como é que você decide se você aceita um papel para um filme, né? Você lê o roteiro e fala: como é que você decide se você aceita esse papel? E a maioria dos atores respondem: se me dá medo. Se me dá medo, eu aceito. Porque é arrojado, dá frio no estômago, né? Significa, eu não sei se eu sou capaz, mas eu topo essa aventura, né? E eu acho que isso é uma coisa que, para a maioria das pessoas, já tem uma resposta pronta, que é não. A gente responde não para quase tudo. E aí a gente impede que a nossa vida seja uma sequência de aventuras. O medo de sentir dor, né, faz com que a gente valorize essa resposta, essa negativa. Tá? Então, essa resistência. E aí, a segunda parte do livro, ele fala sobre como combater essa resistência. A resposta, ele diz, é parar de ser um amador e se tornar um profissional. Então, faz muito sentido para mim, porque eu falo muito, né, de assumir uma nova identidade, né? Deixa de ser amador e assuma a identidade de um profissional, né? Então, o amador, ele se domina por fantasias, por vezes grandiosas, fica na imaginação, né? Só que mora ali, e aí morre na resistência, tá? O profissional, ele já aprendeu que aquilo que você quer para sua vida, o sucesso, a felicidade, ele é um subproduto do trabalho diário. É aquilo que você faz todo dia, tá? Então você age. O profissional, ele age e age todo dia, tá? Ele cita acho que é escritor, Somerset Maugham, não sei se é assim que se lê. E perguntaram para ele assim: você escreve de acordo com um cronograma ou você só escreve quando você se sente inspirado, né? E ele falou: só quando a inspiração vem. Ele respondeu. Felizmente, ela vem todas as manhãs às 9h em ponto. Então, isso é um profissional. Ele senta às 9h e começa a escrever. Ele falou: que bom, felizmente ela surge todas as manhãs às 9h em ponto, né? Então ele diz: eu desprezo essa resistência. Eu não dou bola para ela, eu não deixo que ela me intimide. Eu vou sentar e vou fazer o meu trabalho. O que me lembra também um depoimento do Neil Gaiman,
que também ele faz desenhos, né? Histórias em quadrinhos, né? O Sandman, que é muito famoso. E a técnica dele então, em determinada hora da manhã dele, ele senta para escrever. A regra dele é o seguinte: ele não se força a fazer nada. Ele pode não fazer nada. Mas ou ele não faz nada, ou ele escreve. Então, ou ele escreve, ou ele não faz nada. Ele não pode, vou ler outra coisa. Não, é nada. Ele pode não fazer nada. Ou ele pode escrever. Aí ele fala, agora eu não estou com vontade de escrever. Então faz nada. Aí ele fica lá fazendo nada, tem que ficar no mesmo lugar. Fala, tá muito chato, é melhor escrever. Ele começa a escrever. É muito interessante essa regra dele. E aí, qual que é o processo que acontece? É que o profissional, ele entendeu que esse ato físico mundano, né, do dia a dia, de sentar e começar a trabalhar, é que desencadeia uma sequência misteriosa, ele diz, mas é infalível, né, de eventos que produzem inspiração. Né? E ele diz aqui, é como se fosse uma deusa inspiradora tivesse sincronizado o relógio dela com o relógio do escritor. Então, é como se você entrasse em sintonia. Né? E ele, de fato, acredita, né? Nessa é a terceira parte do livro, né? Das musas inspiradoras, dos anjos. Né? E óbvio que ele fala que não é sempre fácil. Né? E aí ele fala, os anos me ensinaram uma habilidade. Então, porque ele fez a vida então escrevendo livros, escrevendo roteiros de filmes, né? E os anos ensinaram para ele uma habilidade. Como se sentir miserável e ainda assim calar a boca e continuar trabalhando. É uma habilidade. Você se sente miserável, mas você não para de trabalhar. Né? E Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, tinha uma frase parecida, né? E ele era bem isso mesmo. Ele falava assim: se você está andando, atravessando o inferno, continue andando. Não para, né? Você está no inferno, você está atravessando o inferno, continue andando. Ou seja, se você está miserável, não importa, continue trabalhando. Cala a boca, abaixa a cabeça e vai trabalhando, porque tudo passa, tudo passa. Não fica interpretando esse momento. Né? Então, ele diz o seguinte, os profissionais, eles têm uma ética. Tá? Qual que é essa ética? Tem uma série de pontos aqui. O primeiro é que o profissional comparece todos os dias. Ele está lá. Ele vai trabalhar. Ele bate o cartão, seja na empresa, seja na empresa própria, seja nos projetos que ele tem, ele bate o cartão. Comparece independente do que aconteça. Então, não é qualquer gripezinha que derruba, né? Aparece lá e se esforça e segue trabalhando. E entra no flow do trabalho. Você começa a trabalhar e entra no flow, não deixa interrupção para o seu fluxo. Tá? Outra característica do profissional é estar comprometido com o longo prazo. Entender que no seu trabalho os riscos são reais, são elevados e são reais. Você investir vários anos da sua vida numa carreira, num projeto, num relacionamento, tudo isso é de alto valor, mas também de alto risco. Né? E para isso você tem que ter essa dose de pragmatismo, de que é real, você tem que educar seus filhos, tem que botar comida em casa, você tem que manter o ritmo. Tá? Outro ponto é que o profissional aceita a remuneração pelo trabalho. Faz questão de receber pelo trabalho. Tá?
Outro ponto é que o profissional não se identifica excessivamente com o trabalho. Tá? A gente pode se orgulhar do trabalho, mas saber que é um trabalho. Né? O amador, ele se identifica como se fosse, é a minha vocação, é a minha paixão. E aí, esse se apegar faz com que você se identifique excessivamente, né? E aí você fica muito conectado com a noção de sucesso ou fracasso. Então você vai sentir muita resistência, muito medo com a possibilidade de fracassar. Quer dizer, você vai ficar aterrorizado. Né? E o profissional vai falar, sucesso ou fracasso, não importa, eu sigo trabalhando, é isso que eu faço. Né? É consequência. Tá? O profissional, ele segue sempre se aprimorando na técnica, sempre aprendendo coisas novas, sempre trazendo um elemento adicional para aquilo que você está fazendo. Se você é escultor, você está sempre aprendendo sobre uma ferramenta nova, um material novo. Se você é pintor, aprendendo sobre misturas novas de tintas. Se você é programador, sobre novos códigos, né? Então, você está sempre procurando melhorar o domínio da técnica. Tá? E, por fim, o profissional, ele chega num ponto de fluxo onde ele desenvolve o senso de humor em relação ao trabalho. Está lá, está se divertindo, enquanto o pessoal está todo estressado, está lá dando risada, está trabalhando pra caramba e está dando risada. Tá? E saber, o profissional, então, saber que nesse processo de desidentificação, ele sabe que é possível receber elogio, é possível receber crítica, é possível ser culpado, e nada disso importa. Tem uma importância relativa, tá? Porque você se concentra na sua atividade diária, no seu desenvolvimento. Tá? Ele falou que ele viveu essa situação na real quando ele já escrevia há muitos anos, ele tinha 42 anos, esqueci de falar o nome dele, né? Steven Pressfield. Steven Pressfield. E ele estava com 42 anos e ele trabalhou como roteirista de um filme que se chamava King Kong Vive, né? E que era um filme assim que ele tinha certeza que tinha chegado a vez dele, ele era roteirista, que ia ser um sucesso. Né? Então investiram muito tempo, tinha atores famosos, diretor famoso e tal. E aí ficou pronto depois de um trabalhão gigantesco. Então não tinha dúvida de que isso ia ser um sucesso. E ele falou, olha, essa é a minha chances de ter o meu nome num grande filme. Né? Chegou a minha hora. Porque até então ele só vivia de fracasso em fracasso. Né? E aí ele convidou os amigos para o lançamento, ele criou uma grande antecipação, né? E fez tudo o que tinha que fazer. Aí chegou na hora do lançamento, ninguém foi. Ninguém foi. Aí ele começou a acompanhar o lançamento em todos os cinemas e ele percebeu que ninguém estava assistindo o filme, ninguém estava indo ver. E começou a ver as críticas negativas e aí ele foi num dos cinemas um dia e perguntou para alguém lá do cinema: aí o King Kong Vive tá passando aí? Aí o cara falou assim: tá, mas cara, é muito ruim, não assista. Aí ele se sentiu um lixo, ele se sentiu o pior do mundo, né? E aí um amigo, ele contou isso para um amigo e o amigo perguntou: então você vai desistir? Né? Então você vai desistir? Aí
Ele falou, não, de jeito nenhum, eu não vou desistir. Aí o amigo falou, então seja feliz, porque você está onde você queria estar. Você produziu um filme, né, maravilhoso, com as condições que você sempre sonhou. Então, beleza, você está levando umas pancadas, mas esse é o preço por estar na arena. Você não está mais na margem, você está no centro. Então, para de reclamar e seja grato. Né? E aí foi para o seguinte, tal, e começou. Nesse momento de grande fracasso, ele percebeu que ele tinha se tornado um profissional. Ele não tinha tido um grande sucesso, mas ele tinha vivido um verdadeiro fracasso. E isso faz parte da vida do profissional. Tá? E ele sabe que esse medo de fracassar de novo nunca pode ser superado, ele sempre vai existir. Você pode aprender a conviver com ele, mas você não se nega à aventura de acolher um novo desafio e ir atrás dele, né? E aí o objetivo deixa de ser apenas essa vitória, o sucesso, né? O sucesso virá quando ele quiser vir. Então, o sucesso tem uma existência própria. O sucesso vem quando ele quiser vir. Mas vitória é você cuidar de si mesmo, do seu interior, da maneira mais robusta, mais consistente que puder e aplicar-se no seu trabalho, tá? Então, o profissional significa ele se dedica à sua técnica, a se tornar cada vez melhor na sua atividade, né? E aí vem a inspiração, né? E aí você tem que estar com a melhor técnica à sua disposição para traduzir aquela inspiração que veio, certo? Então, é um conjunto de eventos que tem que acontecer, tá? Ele diz também que esse medo do fracasso, ele é decorrência da nossa evolução como espécie, né? Então está programado no nosso DNA essa rejeição ao fracasso, porque você pode ser expulso da tribo, né? Excluído do grupo, né? Então tudo isso é risco mesmo. Então isso daí tá programado na gente, é biológico, tá? Só que a gente precisa entender que a gente não está mais no tempo das tribos, não estamos mais na floresta, né? Correndo risco de vida se for abandonado pelo grupo, né? E muita gente tem dificuldade de entender que esse fracasso ele é mais psicológico, tá? E ele teve um amigo que escreveu um livro e o livro estava prontinho, né? Que era um romance, e ele ia mandar para uma editora para publicar, mas ele nunca conseguiu enviar, porque ele tinha pavor da rejeição, né? Esse pavor da potencial rejeição que o livro dele poderia ter fez com que ele nunca mandasse o livro para publicação. Então, isso daí pode tomar uma proporção enorme na vida das pessoas, né? Então, obviamente, a solução, mais uma vez, é você desidentificar, você entender que você não precisa levar para o lado pessoal essa rejeição, né? As pessoas não são seus inimigos, elas só simplesmente falam opiniões, né? Então, a gente entender que a gente não precisa ligar, porque a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão achar. Se vão achar bom ou se vão achar ruim. Isso tá com elas, não tá com você. O que está com você é fazer o trabalho, né? Então, esse fazer o trabalho é que deriva muita satisfação para o profissional, tá? E aí, o profissional ele fica menos
menos abalado, né, por elogios ou críticas. Sempre acontece, mas assim, isso é coisa da vida. Né? E foca em escrever, fazer as coisas cada vez melhor. Tá? E esse é um caminho cheio de provações, né? Inclusive você pode experienciar humilhação, né? Sentimento de ser humilhado. E é a mesma coisa. Você não pode se identificar. Você pode, as críticas e as humilhações, elas podem acontecer. Foca naquilo que você quer gerar como resultado do seu trabalho. Porque tudo isso vai fazendo com que a gente se encolha. A gente vai perdendo a briga contra essa resistência. E aí a gente para de colocar o nosso fruto para o mundo. Né? E aí esse é o maior preço, na verdade. Tá? Então, esse é o ponto de você conseguir combater a resistência. E aí a terceira parte do livro é além da resistência, que é a parte que 10 anos atrás eu li e falei, isso aqui eu não quero nem ler. Porque ele fala das forças invisíveis. Ele fala assim, nossa, eu sinto que tem anjos me protegendo, eu sinto que tem musas inspiradoras que vêm e sussurram no meu ouvido. 10 anos atrás eu escutei isso e falei, agora eu não quero mais ler isso aqui. Não acredito em nada disso. Aí, só que aí tudo vai mudando, né? Eu fui desconstruindo um monte de coisas, fui experienciando coisas muito estranhas na minha vida e falei, aí eu voltei a ler, falei, nossa, agora essa parte que eu mais gosto de ler. Curiosamente, né? Então, por isso que é interessante reler os livros, porque a gente vai mudando e a gente vai capturando novas nuances, né? Dependendo do momento que a gente está na vida. Tá? Ele conta uma história também que é muito interessante, né? Que quando ele estava quase com 30 anos e ele vinha de fracasso em fracasso, tinha um relacionamento fracassado, nada, ele começava as coisas e não conseguia terminar. E aí ele decidiu alugar uma casa num lugar isolado, né? Onde ou ele terminava o romance que ele estava escrevendo ou ele ia se matar ali. Era a decisão dele. Ele tinha que terminar, porque ele não aguentava mais não terminar, né? E ali nessa casa, ele começava a andar na vizinhança, no final da rua tinha um cara morando num trailer, né? Meio hippie ali. E aí o cara era escritor também. Ele é meio guru, né? E esse cara escrevia sem parar. Ele tinha uma máquina de escrever bem velha e ficava lá todo dia, né? E ele tinha esse ritual, né, de que ele falava, então, antes de começar de manhã, eu faço essa minha oração, né, pedindo atenção das musas inspiradoras, né, que ele chamava. E ele fazia essa oração e aí depois começava a escrever o dia inteiro sem parar. E ele ali que começou a entender, né? Falou, essa coisa de ritual, ela realmente ajuda, porque ele começou a criar essa rotina também de orar antes de começar a escrever. E aí ele fez isso todos os dias, ele nem lia noticiário, não via nada, totalmente isolado, e ele conseguiu terminar depois de 26 meses. Ele terminou o livro dele depois de 26 meses e aí ele escreveu assim, The End, o fim, né? Aí ele terminou o livro e, e aí ele falou, provei para mim mesmo que eu conseguia terminar. E aí ele foi tomar café no trailer desse escritor, né, o Paul, e falou, terminei, Paul, terminei. Aí o Paul olhou, bom para você, hein? Começa o próximo hoje. Então esse amigo dele era meio guru mesmo, né?
influenciou bastante a vida dele. E aí, o interessante é que esse livro ele nunca conseguiu editar, nunca se conseguiu publicar. O livro nunca veio para o mercado, mas mesmo assim teve um significado muito especial para ele, porque ele terminou, era para ele terminou aquele projeto e a partir dali ele começou a ter essa habilidade de começar e terminar, né? E aí ele escreveu vários livros, tem vários livros publicados, então tornou-se um cara famoso, né? E aí ele começou a entender que existe um processo aí mais espiritual quando você está escrevendo, porque ele começou a sentir que muitas vezes não era nem parecia ele que estava escrevendo, né? E ele começou a desenvolver essa noção de que tem um plano superior que se comunica com a gente, que é a nossa inspiração, né? E tem uma frase que ele diz, que é o seguinte, acho que é William Blake, né, do autor, ele fala que a eternidade está apaixonada pelas criações do tempo. Estudou? Estuda como se estivesse estudando. Então você estudou, se formou lá. Deixa eu mutar aqui. Então ele disse que a eternidade está apaixonada pelas criações do tempo, que é uma frase muito enigmática, né? Mas basicamente significa que quando a gente pensa em eternidade, a gente pensa em muito tempo, né? Um tempo infinito. Não é muito tempo. A eternidade é ausência de tempo. Então, quando você tem um acesso a esse plano superior, onde não existe tempo, não existe espaço, não existe matéria, você tem essas presenças, né? Essas energias, e aí a frase é: essa eternidade está apaixonada pelas criações do tempo, porque na nossa dimensão dual existe o tempo, essa sequência de frames, né? E essa eternidade está apaixonada pela nossa dimensão e nos ajuda, né? E aí ele entra numa linha bem poética, né? De que essas musas, esses anjos sussurram nos nossos ouvidos, tá? E tem uma frase que até coloquei no meu primeiro livro, que diz o seguinte: os anjos são agentes da evolução. A Cabala descreve os anjos como feixes de luz, o que significa inteligência, consciência. Os cabalistas acreditam que acima de cada folha de grama há um anjo gritando: cresça, cresça. Ele fala: eu irei mais longe. Eu acredito que acima de toda a raça humana existe um super anjo gritando: evolua, evolua. Isso ressona muito comigo, com as minhas experiências, e eu percebo como no meu próprio processo criativo eu sinto que a gente tem um acesso a outro nível de inteligência, que quando você faz o trabalho, todo dia você está lá escrevendo, trabalhando, você tem um acesso a uma inteligência superior, né? E por isso que grandes artistas são pessoas humildes, porque eles sentem que, na verdade, eles só estão canalizando o que veio, não é deles, né? E eu sinto isso também, né? O que eu escrevo está passando por mim, não é meu, né? E essa sensação de fluidez é muito prazerosa, né? E ela dá essa sensação, esse sentimento de que a gente está se tornando mais integrado, que a gente está se tornando mais conectado e que a gente está entrando no fluxo do universo. Essa sensação que dá, porque a gente não fica resistindo, tá? Então, essa questão da resistência, ela para mim tem um significado muito filosófico e espiritual também. Sempre se pergunta: eu estou resistindo ao fluxo da vida? Né? Porque observa com muita atenção.
a gente, na sociedade moderna, está viciado a falar não, não, não. Por via das dúvidas, diga não. Tudo é não. Né? Porque a gente quer ter controle das coisas. Aí, quando não tem controle, dá medo. Então, tudo é não, vira não. Tá? E quando a gente entende que a gente está obstruindo o fluxo natural das coisas, a gente permite mais que as coisas fluam naturalmente. Tá? Beleza, gente? O que vocês acharam desse conteúdo? Nossa, excelente. Muitas coisas do que você descreveu, eu tenho a mesma sensação. É Faz muito uma... tempo que eu tenho um fluxo aí de trabalho, já vai ser uns 9 anos, né? Eu trabalho muito, mas o trabalho ele vem, o meu conhecimento, os estudos, a persistência, né? Quantas e quantas vezes a gente trabalhou doente, mas isso não importa, você chega de um jeito. Quando você gosta, e quando você começa a se propor e dar continuidade, sabe que você precisa fazer, estar lá naquele momento, né? É, Aí, logo na sequência, você começa a trabalhar feliz, não importa como você chegou. Mas quando você começa ali, entrar no estado de flow mesmo, né? Você está numa alegria dentro do coração de você conseguir trazer uma solução, né? De você ter a capacidade de ler, entender, compreender, interpretar, é, escrever as suas conclusões. Isso daí é uma coisa assim que não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Então, e eu me sinto plena, feliz nas minhas atividades. Eu me sinto muito completa, né? E todas ali, as características, as informações que você falou, vem tudo muito parecido é. com o que foi minha vida, o que é minha vida. Eu suspeito não, até ele cita no livro, em um determinado momento, o livro Bhagavad Gita, né, que é um livro indiano milenar. Eu tenho um encontro que eu falei sobre o Bhagavad Gita, né? E eu tenho certeza que ele deve ter lido o Bhagavad Gita milhares de vezes também. E lá diz o seguinte: o Krishna, que é o Deus, né, fica falando com o guerreiro, que é o Arjuna, e nós somos o Arjuna, no caso, né? O Deus fala que nós temos direito apenas ao nosso trabalho, não aos frutos do nosso trabalho. Os frutos não são nossos, né? O que significa o seguinte: a gente tem o direito ao trabalho, é um privilégio, né? E é dali que a gente deve derivar a nossa satisfação. Quando a gente aprende isso, os frutos, eles vêm e vão, e são para os outros, né? É É do mundo. consequência, os frutos vão acontecer, é consequência, mas você não está preocupado com isso. Exato. Você não está pegado, né? Você Não, não não é é. isso. O objetivo não é esse, Então, né? é muito É muito curioso, né? legal. E a programação mental da maior parte da nossa sociedade é o contrário, né? Do tipo, Totalmente só diferente. importa o resultado e fim de papo, né? Se eu Sim, consigo, eu valho alguma coisa; se eu não consigo, eu não valho nada, né? E isso leva a esse caos que nós estamos vivendo, né? sim. Mas é isso. Mas que delícia É, escutar isso, que porque bom, que bom que do vocês outro gostaram. lado, a resistência, né? Você falou muito sobre as resistências, mas existe também as resistência de amigos, da família. Mas você já está trabalhando, você continua trabalhando, você trabalha muito, você não sei o quê, blá, 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 mas É. ninguém chega e fala assim, né? Você está feliz do que você está fazendo? Não Uhum. tem esse Essa jeito, pergunta né? tem que vir da gente. A gente que tem que Exato, fazer as perguntas essenciais exato. e saber respondê-las, né? E o do entorno que perguntar e que quer trazer para baixo, você responde, dá tudo bem, porque né, são os familiares, amigos que se dizem que me conhecem muito bem, né? É isso aí. Mas esquece, É, é né? isso aí. Alguém mais tem algum comentário? Tudo tranquilo?
Muito bom. Então, para quem está aqui ao vivo, a gente vai fazer uma meditação. Então, quem quiser participar dos próximos encontros, às quartas-feiras, 20 horas, tem esse bônus por participar ao vivo e se beneficiar por uma meditação bacana. E para quem está vendo a gravação, a gente se vê na próxima. Tchau, gratidão.